E aí, tudo bem, meus queridos e queridas atualiz? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vídeo de hoje deve ser, de repente, o que tu tá passando ou não está passando. Eu ando vendo ali através dos comentários, tá? Eu coloquei um vídeo, acho que se não me engano foi da Nubank. E também vem um inscrito falar comigo sobre o Inter e quais são, então, os procedimentos errados, de repente, perda de tempo que nós estamos fazendo, tá? Eu hoje vim aqui te mostrar, não faça isso se tu não queres perder tempo. Porque no banco, o que a gente mais faz é perder tempo. O que acontece? Eu tava conversando com os inscritos e vendo ali o que eles estavam comentando e o que eu notei? Vinícius, eu tô trabalhando com a conta do Banco Inter e tal há longos anos e nada vem de limite. E aí o cara vê lá, pô, negativado. Gente, se tu vê os meus vídeos, tu sabe que o banco que eu mais enfatizo quando a gente é negativado é Nubank. O Banco Inter é um banco que eu não considero para pessoas que estão negativadas, pessoas que recomendaram, estão com recomendações tipo assim, ó, limpou o nome, não vai pro Inter. O Inter ele serve para banco, para pessoas que têm um crédito bom, tá? Ah, mas aí tu veio com aquele propósito de R$ 500 pra gente colocar e tal, que compra Interloops. Perfeito. Para quem tá negativado pode ser uma porta de entrada. Mas Banco Inter, banco físico, não é o melhor banco para porta de entrada para quem tem ou precisa de crédito imediato. O Banco Inter, ele tem uma cultura de entrega de crédito muito devagar. Também outro banco que me perguntaram ali é sobre o C6 Bank. Esquece. Esses bancos eles não entregam crédito para quem tem restrição. Score baixo. Não vai entregar. Então qual seria a estratégia ideal? Vamos botar. Vai fazer portabilidade de salário. Muitas pessoas fazem portabilidade de salário para o Banco Inter. Pode ser. Para quem tem um score legal, para quem não tem restrição no crédito, o Banco Inter pode ser um banco bom. Mas para que tu vai usar o Inter? Eu quero o Inter para ter cartão de crédito. Tá. Beleza. Aí o teu cartão de crédito vai ter o Interloop. Tá, tranquilo. Empréstimo. Tu não vai ter no Banco Inter. Limite de conta, cheque especial, pode até que ser que tenha, mas não é muito legal. Por que tu não prioriza um banco que vai te entregar empréstimo? Hoje, se tu parar para analisar no Nubank, é o melhor banco digital que tem para isso. Tá, Vinícius, mas eu não quero banco digital. Eu preciso de um banco que seja bom, um banco que me entregue produto, um banco que com o tempo vai criar um relacionamento. Tá. Outro problema que muitas pessoas fazem é, devi no Itaú, paguei Itaú, vale a pena eu continuar no Itaú? Não. Por que tu vai continuar focando num banco que tu deve? Ou deveu? Por que não criar um novo relacionamento em outro banco? Ah, Vinícius, mas eu devo num banco específico e eu vou migrar para outro. Também não. Cuidado. Porque se tu deve, não adianta tu tá devendo no Itaú e pro Bradesco. Ou tá devendo no Bradesco e pro Santander. Esses bancos físicos não vão te entregar crédito. Então hoje, se tu tens uma dívida ativa, cara, é Nubank e trabalhar com o Nubank até ele te entregar crédito. E vai demorar. Vamos lá. Eu vou tentar aqui te posicionar e resumir nesse vídeo perfil e banco. Lembrando que eu não sigo um roteiro aqui. É simplesmente os comentários que vocês falam pra mim que eu tô tentando trazer num vídeo único. Vamos lá. Devi e quero trabalhar com o Inter. Esquece. Por enquanto. O Inter é um bom banco para quem não teve dívidas. Eu quero fazer portabilidade de salário, estou devendo. Para que banco eu vou? Nubank, Mercado Pago e talvez PicPay. Eu devi no banco X. Quitei. Posso continuar trabalhando com a conta? Depende. Banco físico, te aconselho a migrar. Porque o esforço que tu vai fazer para esse banco te entregar um crédito não pode ser que vá suprir todas as tuas necessidades e o teu reconhecimento que tu desejas. Não que... O que aí vai acontecer? Vai ter a gente comentando aqui, eu tenho certeza disso. Ah, Vinícius, mas eu devi no Banco do Brasil e hoje eu tô com limite de 10 mil. Não, tudo bem. Só que eu não posso botar as exceções como sendo a regra verdadeira. Não. Eu simplesmente
Falo que existem exceções e pode acontecer isso contigo. Então não quer dizer que isso vá acontecer com todo mundo, que é bem difícil acontecer. Então hoje, se tu deve, não foca no banco que tu deveu. Só se tu tá devendo em outros bancos, se tu deveu para o Nubank, não tem o que fazer para tentar construir relacionamento novamente com o Nubank, tu pode tentar trabalhar bem com o Nubank. Mercado Pago, difícil hoje tu conseguir cartão de crédito no Mercado Pago. O foco é a linha de crédito deles. Não tem o que fazer também. Então hoje eu recomendo a ti que é devedor ir para um banco digital. Mas Vinícius, eu paguei minhas contas, vai para um banco que tu não deveu e leva a portabilidade de salário para lá. A portabilidade de salário é um trunfo para a pessoa que tem. E o que é a portabilidade de salário para quem não sabe? É quando a tua empresa pede para te abrir uma conta em um banco específico, onde ela vai depositar dinheiro lá. Isso é uma conta de salário. Isso é muito importante, tu saber onde tu vai conduzir esse salário para te entregar crédito. Não vai para o banco que tu deve. Não vai para bancos com crédito engessado. Quais são eles? C6, Inter, Cooperativas de Crédito, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. São bancos difíceis de conseguir crédito. Itaú, Santander é mais fácil se tu não deveu. Então hoje, muitos pecam e perdem tempo focando em bancos errados. Tu tem que focar no banco certo com o teu perfil de crédito. Por mais que tu ache que isso não existe, existe sim, e é muito, altamente relevante. Então hoje eu te aconselho a seguir exatamente um protocolo que tu consiga trazer um crédito e não perder tempo. O Inter não é a tua solução. Não é. Quem deve, procura um banco digital que vai te entregar crédito. E quem não deve ou deveu, procura o banco que tu não deveu. Não foca no que tu já deveu. É como eu falo, o relacionamento depois que tu quebra o relacionamento, é difícil tu conseguir a confiança da pessoa novamente. E o banco é a mesma coisa. Ou só se tu espera um bom tempo, um longo tempo, para ele retomar a te entregar crédito novamente. Tá bom? Tá com alguma outra dúvida? Eu espero que não. É um vídeo mais informativo e instrutivo do que realmente estratégico. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal Atualizo e já vai deixando teu like e te inscrevendo. E até o próximo vídeo, hein? Valeu, pessoal. Obrigadão, hein?